Pronto, a disciplina já tá gravando. Gente, eu tô rindo demais de vocês. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Pode falar no microfone agora nesse primeiro momento, depois vocês desligam. Eu não sei que calor é esse que vocês estão falando. Oxe, Maria, tá morando aonde, hein? Pois é, pessoal, vamos lá, vamos começar, né? Pessoal, às vezes eu posso cansar assim um pouquinho, que eu tô meio doentezinha, tá? Aí, quando eu der umas pausazinhas é porque eu tô meio cansadinha, tá? Falta um pouquinho de falta de ar, mas vai dar tudo certo, tá bom? Vocês Professora, entenderam? a senhora tá gripada não, né? Não, gripada não. Tipo, Que bom, né? Gente, deixa eu me apresentar um pouquinho. Como eu já falei, eu sou enfermeira, eu também trabalho na assistência, tá? Eu trabalho na maternidade e alguns plantões na UPA e tenho alguma vivência de assistência, um pouquinho, né, de vivência aí na assistência. Fiquem à vontade para vocês tirar qualquer dúvida, tá? Perguntar, interajam comigo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Essa disciplina de saúde do idoso, eu acho que alguém tinha perguntado se era uma continuidade, né? Eu acredito que não, não foi me passado nada disso. Uma pena, Vanessa. Meus sentimentos, tá? Hoje o meu tio também faleceu. Tive essa mesma notícia também. Meus sentimentos para você, tá bom? Se foi de Covid, não sei, mas o meu tio foi de Covid e é um aviso que eu dou para vocês, pessoal. Fiquem em casa se puder, se protejam, cuidem de quem vocês, né, amam, tá? É uma doença muito séria, tá bom? Vamos lá. Meus sentimentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem perguntar. Essa disciplina de saúde do idoso, ela é muito extensa, é muito conteúdo. Eu vou tentar passar o máximo, assim, de uma forma mais dinâmica, de uma forma melhor possível para vocês entenderem e adquirir todo o conhecimento, tá bom? Vamos lá começar? Professora, quantas aulas vai ter dessa disciplina? 5. Tá, obrigada. Nada. Vocês estão vendo? Deu certo agora? Estamos vendo e estamos ouvindo, e tem ainda um sonzinho de um grilozinho bem no finalzinho. Gente, eu acho que esse grilo é aqui na minha casa, viu? Eu não moro nos matos, não, mas eu acho que é aqui. Vamos lá. Vamos começar, tá bom? Qualquer coisa vocês mandem, vão mandando as dúvidas no chat, tá? Que eu vou tirar um tempinho para a gente responder tudo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vão interagindo comigo, liga o microfone rapidinho e pergunta, tá bom? Vamos lá começar, tá? Essa disciplina de saúde do idoso, o que é que a gente vai aprender com ela? A gente vai discutir alguns dos cuidados que a gente precisa ter com o cuidador, né? O cuidador de idosos, a gente vai focar muito nisso, no cuidador de idosos, tá? Não sei se algum de vocês já tem essa experiência de ser cuidadora ou cuidador, tá? A gente vai falar um pouquinho dos cuidados que a gente precisa ter com o cuidador, com a pessoa cuidada, especificamente é o idoso, tá? A gente vai conhecer um pouquinho esse relacionamento que o cuidador vai ter com a equipe de saúde e a família da pessoa idosa, tá bom? A gente vai identificar algumas ferramentas para a gente estimular essa independência e a autoestima dessa pessoa idosa. A gente vai falar bastante disso e é muito interessante, tá?
A gente também vai identificar a importância de algumas dessas mudanças de comportamento que o idoso tem, porque vocês sabem, quando chega na terceira idade, existe fisiologicamente uma mudança de comportamento que essa pessoa idosa, ela tende a ter, e isso é comum, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá bom? A gente vai conhecer um pouquinho também sobre a violência contra o idoso. A gente vai entender os tipos de violência, como agir diante de uma violência. Tá bom, pessoal? Vamos lá começar. Bom, pessoal, vamos falar primeiro sobre o cuidado. O que é o cuidado, né? Falam tanto de cuidado, que enfermagem é o cuidado e tudo mais. O que é o cuidado? O cuidado é exatamente, significa a atenção, a dedicação, a responsabilidade que a gente vai ter quando prestar o serviço, quando a gente prestar um atendimento a uma outra pessoa, não é? É prático quando a gente está prestando serviço, os nossos serviços, né, de assistência a uma outra pessoa, a gente vai estar praticando o cuidado. A gente tem que praticar o cuidado, porque o cuidado é isso, ele é servir, né? Ele é a dedicação, a responsabilidade que a gente vai estar prestando e vai ter com aquela pessoa. E quais são os pré-requisitos, pessoal, para ser, né, um cuidador? Eu vou falar para vocês, assim, que não é necessário cuidador de idosos, acho que muitos de vocês até sabem, né? Mas não é necessário cuidador de idosos, né? Ser um profissional formado, um profissional de ensino superior. Não necessariamente. O cuidador, ele pode ser, sim, um cuidador informal, que é exatamente aquele cuidador que... Dá um exemplo, né? Geralmente, o cuidador informal que fica responsável pelo idoso é aquele membro da família mais próximo do idoso, não é? Geralmente acaba sendo as mulheres, né? As mulheres, as filhas, esposas, né? Netas. Geralmente a responsabilidade tende a ser mais para as mulheres, que ficam responsável pelo algum membro da família, determina isso, ela acaba acatando essa responsabilidade e ela fica sendo responsável prestando os cuidados a esse idoso. Quando a família não tem esse membro e quando a família não pode ter esse tipo de cuidado, o que ela faz? Ela contrata um cuidador formal, que é exatamente o cuidador de idosos, tá? Esse cuidador, ele precisa receber, tá? É um profissional que não necessariamente precisa ser de ensino superior, ele precisa ser apenas um profissional que tenha um treinamento específico para exercer esse tipo de atividade, de cuidador. Deu para entender? Pronto, e as principais tarefas do cuidador formal. É aquele cuidador que fez, né, a sua atualização, fez o seu curso, não é? Tem um treinamento específico para exercer essa função. E quais são as tarefas que o cuidador formal precisa ter? Ele precisa ajudar, estimular e realizar as atividades diárias do idoso, ajudar ele, estimular ele a ser um idoso independente, estimular ele a ter autoestima, ajudar a realizar as atividades dele, alguma atividade durante a rotina, tá bom? Vai ajudar ele a cuidar do vestuário, da aparência da pessoa idosa. Isso de cuidar do vestuário e da aparência é muito interessante porque a gente vai estar lá estimulando ele a autoestima, né? A gente vai falar muito sobre isso. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é para estimular a autoestima desse idoso. A gente vai facilitar e estimular a comunicação e incentivar o idoso a realizar exercícios físicos, a participar de atividades de lazer, a gente vai estar acompanhando ele. É importante que isso aconteça. A gente vai, como eu falei também, a gente vai acompanhar a pessoa idosa a realizar exames, consultas, tratamentos. Muitos idosos têm isso, né, de realizar algum exame de rotina, consultas de rotina, tá? E é importante que o cuidador de idosos acompanhe essa pessoa idosa, tá bom?
Também vai cuidar na medicação oral da pessoa idosa. E lembrando, pessoal, cuidador de idoso não pode, é proibido aplicar medicação. Técnico de enfermagem pode aplicar medicação, sim. Cuidador de idoso, ele vai realizar, né, cuidar da medicação oral. Medicações para aplicar, administrar, intramuscular, endovenosa. Técnico de enfermagem sobre prescrição médica, ok? E o cuidador também, ele vai estimular a autossuficiência da pessoa idosa, fazer com que ela, e não para ela, ou seja, fazer com que ela faça e não fazer por ela, é estimular a independência, e isso é muito importante, tá bom? E quais as relações que o cuidador precisa ter? A gente também vai falar bastante disso mais na frente, mas adiantando já, o cuidador, ele precisa ter um bom relacionamento com a pessoa cuidada, com o idoso, no caso, né? Um bom relacionamento, uma boa comunicação, como também precisa ter um bom relacionamento e uma boa comunicação com a família, tá? E também com a equipe de saúde. Por que com a equipe de saúde? Porque, pessoal, muitos idosos, eles fazem alguns, né? Fazem alguns tipos de tratamento, precisa de uma atenção específica, porque possui alguma determinada doença. Então, você precisa ter esse relacionamento com a equipe de saúde, porque caso aconteça alguma coisa com esse idoso, você vai saber comunicar à equipe de saúde, olha, aconteceu isso, hoje ele apresentou isso, ele ficou assim, assim, entendeu? Então, o cuidador, ele tem esse relacionamento, né, com a família, com a equipe de saúde, então é importante que tenha esse relacionamento, é essencial, tá bom? E vamos falar agora sobre a família, né? No cuidado com o idoso. Muitas vezes, pessoal, a família ajuda muito, na maioria das vezes a família ajuda, mas em algumas vezes a família também dificulta o cuidado com a pessoa idosa, vocês sabiam? Quais são as vezes que a família ajuda o cuidador de idoso? O cuidado com o idoso, né? Quais são como é que a família vai fazer para ajudar no cuidado com esse idoso? Ela vai manter os laços afetivos. Por que manter os laços afetivos? Isso acontece sempre? Não, isso não acontece sempre, tá, pessoal? É muito importante que você mantenha o laço afetivo do seu idoso. Por quê? Porque existem muitas famílias, muitos membros de famílias que contratam cuidadores de idosos para simplesmente cuidar dos idosos, né? Ter todo aquele relacionamento com o idoso, toda a assistência com o idoso, mas não se prontifica a estar lá junto, não se prontifica a ter algum laço afetivo com ele, acaba isolando. Gente, e isso maltrata muito o idoso, tá? Eles sentem que não são úteis, eles sentem que estão sendo rejeitados. Então é importante que a família chegue junto, né? Que a família esteja ali com ele, tá bom? É importante também que a família respeite a vontade, a opinião e as crenças desse idoso. Muitas famílias não respeitam a opinião dos idosos, né? Acham que eles não têm vez, que eles não têm opinião, que, sabe, as vontades deles não, tanto faz como tanto fez, deles terem vontade ou não, mas não é assim, pessoal. Por que não respeitar as vontades deles? Eles também podem tomar decisões e devem tomar decisões, né? E precisa ter paciência, compreensão, compreender as limitações físicas e mentais. Isso é importante, e isso é uma coisa assim muito difícil, porque falar de paciência, né, nos dias de hoje é uma coisa muito difícil, né? Mas é necessário ter paciência com a pessoa idosa. Normalmente, a gente já vai falar sobre isso, mas normalmente a pessoa idosa, ela já tem um fisiológico que vai ficando com o tempo um pouco mais lento, né? Vai ficando um pouco mais letárgico. E a gente precisa ter paciência para explicar, para falar, entendeu? E a gente também precisa compreender e respeitar as limitações daquele idoso, tá? Tanto limitações físicas como limitações mentais, tá bom? A gente também precisa apoiar as necessidades desse idoso, tá?
quando ele estiver num momento assim que precisa de um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, a gente precisa chegar junto, precisa apoiar, a família precisa apoiar, né? E eu falo isso para vocês, pessoal, assim, como cuidador de idoso, mas levem isso para a vida de vocês, entendeu? Levem isso para a vida mesmo, para tudo, não só para idosos, mas se alguém tiver, se vocês tiverem alguém na família de vocês que precise dessa atenção, né? Desse cuidado, ou um pai, um avô, tá certo? E é importante também que a família possibilite, né, aquele convívio, aquela coisa de fazer com que o idoso se sinta útil. É aquilo que eu falei para vocês. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se alguém mandou alguma perguntinha. Deixa eu ler aqui o que é que mandaram no chat. Deixa eu ver aqui, ó. A Raquel colocou assim: no caso do técnico de enfermagem, se ele for contratado como cuidador, ele pode fazer medicações sem ser oral? Gente, é assim. Ela complementou. Ela colocou assim, né? Se for contratado como cuidador, né? É assim, aquela coisa, vamos usar o bom senso. Se você tem o seu Corém, é registrado, está ativo, né? E é algo que não vai correr risco à vida daquele paciente, tá? Daquele idoso. Dependendo do que for a medicação, de acordo com a prescrição médica, pode sim, tá bom? A Jaqueline colocou assim: se o cuidador de idoso for técnico de enfermagem, pode admitir. Que eu acabei de falar, pode sim. Qual a maior causa de morte dos idosos? Doenças? O Matheus perguntou, né? Matheus, as duas maiores causas de morte é infarto agudo do miocárdio, né? Que é o infarto do coração, e AVC, tá certo? São os dois que batem um ao lado do outro, tá bom? A Mayara colocou assim, pelo menos foi o que eu vi da última pesquisa que eu li, tá certo? A Mayara colocou assim: até melhora o estado emocional do idoso quando recebe assistência da família. Com certeza, Maria, com certeza, viu? Sem dúvidas, realmente melhora muito. O idoso se sente acolhido, se sente amado, tá certo? A Maria colocou assim: professora, solta o cachorro. Gente, não é o meu, viu? É porque eu moro em cima, embaixo tem um cachorro, não é meu, tá bom? Mas eu já pedi para prender ele, tá bom, gente? Desculpa, tá? Mil desculpas. Podem ir mandando as dúvidas, tá bom? Pronto, vamos lá, vamos continuar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Deu para entender vocês? Foi respondida as dúvidas de vocês? Pronto, perfeito. Pronto, vamos lá, gente, vamos continuar, né? Bom, e quando é que a família prejudica, pessoal? A família, ela prejudica quando é exatamente aquilo que eu falei, quando ela abandona a pessoa idosa. Muitas famílias tendem a pegar, né, aquela pessoa idosa que tem ali na sua família e deixar ou no internamento ou numa residência, internar lá e acabar esquecendo, gente. Aqui em Fortaleza mesmo, existem muitas dessas residências que abrigam idosos, que a família deixam lá e esquece, simplesmente esquece depois de muitos, muitos anos, tá certo? Eles ficam lá e realmente eles ficam sem contato com a família. Então, gente, isso dificulta muito na saúde do idoso, dificulta muito. Então, é super importante a presença da família. Prejudica também a família quando ela menospreza. É aquela coisa, né? De deixar
de deixar o idoso se sentir inútil, né? Isso não é interessante. Às vezes, você acaba maltratando mesmo com um simples gesto, com uma simples fala. E isso também machuca muito. E também, gente, da mesma forma, de um lado, que a família prejudica, abandonando, ignorando, né, o idoso menosprezando, a família também prejudica super protegendo, pegando aquele idoso, colocando numa bolha, né? Aí ele não vai conseguir ter independência, ele não vai ter autoestima, tá certo? Então isso também prejudica bastante. Nem 8 nem 80, né? Vamos ser mediano, tá? E vamos falar então agora sobre o cuidado de quem cuida, pessoal. O cuidado de nós, né? De nós que estamos lá prestando assistência, de nós que estamos cuidando, né? Vamos manter esse cuidado, que vamos nos cuidar, porque é super importante. Assim, eu vou dar um exemplo para vocês dos dias atuais, da situação do Covid. Como eu falei para vocês, eu trabalho na assistência. E eu vejo, pessoal, como que os profissionais de saúde estão. Os profissionais de saúde, eles estão numa situação muito delicada, sabe? É uma situação muito difícil de a gente estar ali prestando assistência, prestando os nossos cuidados, sabe? E você tá naquela situação de você ver o paciente, perder um paciente por essa doença atual que a gente está passando. É difícil para a gente. Essa situação de sofrimento que as unidades as instituições de saúde estão passando, também traz muita dor para a gente, para os profissionais que estão lá, entendeu? Chega um momento que realmente a gente vai esgotar. Então a gente precisa parar, perceber os sinais de alertas que eu vou falar para vocês e se cuidar, pessoal. A gente precisa se cuidar. Precisa de cuidado também. Como eu coloquei aqui, a gente precisa parar, pensar um pouco, dedicar um tempo para a gente pensar um pouquinho o que a gente está precisando para a gente se cuidar, tá? E os sinais de alerta. O que são esses sinais de alerta, gente? É exatamente aquilo, é o estresse. É quando a gente não está prestando aquele cuidado que aquela pessoa precisa, aquele cuidado especial, específico que aquela pessoa precisa, entendeu? Quando a gente não está prestando esse cuidado, então vamos parar um pouquinho, vamos pensar, não, acho que realmente eu não estou bem, eu preciso de atenção, eu preciso de cuidado, tá? Também causa problemas físicos, tá? Como assim problemas físicos? Por exemplo, a pessoa idosa, né? O cuidador de idoso que está ali cuidando daquela pessoa idosa, ela é um pouco assim, um pouco pesada, um pouco mais pesada, né? E você precisa realizar a mudança de decúbito de um lado para o outro, e você está sozinho. Gente, aquilo ali também desgasta o nosso físico. Nós precisamos de ajuda e muitas vezes não temos, tá? Uma ajuda para ajudar aquele paciente a tomar um banho, a levantá-lo, entendeu? Então, esses problemas físicos também, quando são acarretados assim, acaba trazendo grandes prejuízos para a gente. Isso e esse estresse, problemas físicos, vai trazer uma fadiga do nosso corpo. A gente vai ter imensas dificuldades de dormir, insônia, tá certo? E isso é muito verdade, pessoal. Isso é muito verdade mesmo. A gente tem que ter muita atenção. A gente precisa cuidar de si, tá? Não é apenas cuidar do outro. A gente também precisa de cuidado, viu? E quando a gente decide se cuidar, o que é que a gente vai estabelecer, né? O que é que a gente vai decidir? A gente precisa estabelecer limites ao cuidado. Como assim limites ao cuidado? É exatamente aquilo que eu falei para vocês do início. Por exemplo, você é cuidador de idosos e o seu idoso, você precisa estabelecer limites. Fazer com que o idoso faça tudo aquilo que ele pode fazer sozinho. Se ele não puder fazer sozinho, é claro que você vai ajudar. Estabeleça limites. Se ele pode fazer, faça com que estimule ele a fazer sozinho. Ajude ele verbalmente. Olhe, pegue essa colher. Olhe, você consegue pentear os cabelos.
né? Ajudar, gente, estabelecer limites, até porque o idoso, se você fizer tudo por ele, ele vai acabar se acostumando com isso. E a gente não quer isso, a gente quer que ele desenvolva essa independência, autoestima, tá certo? Outra coisa também, quando a gente decidir se cuidar, a gente precisa aceitar a ajuda. Existem muitos profissionais de saúde, não se enganem, existem muitos profissionais de saúde que estão ali cuidando, né? Cuidador de idosos mesmo, que estão cuidando dos idosos, e não aceitam ajuda quando precisam, acabam acarretando todo o problema para si sozinho. Isso não é interessante. E a gente também precisa saber dizer não, tá certo? Por exemplo, como assim saber dizer não? É aquela coisa, né, que eu falei para vocês, a gente acaba fazendo tudo pelo idoso, quando, no momento que a gente não puder fazer alguma coisa e disser não, ele não vai gostar, não vai ser do agrado dele. Então, a gente não pode tá com esse vício, entendeu? Por isso que a gente tem que saber dizer não. Como dizer não, né? Ao recusar pedidos. A gente precisa planejar o futuro. Como assim planejar? Você, como cuidador de idosos, do seu cuidador de idoso, o seu idoso tem toda uma rotina durante a semana. Você planeja, se ele tiver alguma consulta, alguma medicação, uma atividade diferente para fazer, você planeja toda aquela semana para não ficar tão acarretado para você, entendeu? Para você não ficar tão sobrecarregado. É importante que você planeje, assim você não vai se sobrecarregar tanto. E principalmente cuidar da própria saúde, né? É importante que a gente cuide da própria saúde, tá bom? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisinha lá no chat. Falaram bastante coisa, né? Gente, tô adorando porque vocês estão super interagindo. Tô adorando. Ó, a Ana Beatriz colocou assim, ou seja, é da responsabilidade do cuidador cuidar da saúde física e mental. Também tem função de aconselhar a família, é isso? Não, não é isso, de aconselhar a família. É como eu falei no início. Você precisa ter um bom relacionamento com a família. Por exemplo, você como contratado pela família, como cuidador de idosos, caso aconteça alguma situação, sabe? Ou o idoso está apresentando um comportamento diferente, você comunicar à família, entendeu? Não é essa função de aconselhar, mas sim de manter uma boa comunicação. Tá, Ana Beatriz? A Raquel colocou assim. Prejudica também quando começam a tratar o idoso como um incapaz, exatamente. Não incentiva nada, tem que incentivar a fazer exercícios, mesmo que seja limitado, e a fazer atividades para trabalhar o cérebro. Com certeza, Raquel. Isso que você falou de tem que incentivar a fazer exercícios, mesmo que seja limitado, é aquela coisa. Não é porque o paciente tem alguma limitação física que ele não vai conseguir fazer algo sozinho, de jeito maneira. A gente vai já falar sobre isso, que a gente precisa estimular, né, essa independência no idoso, de acordo com as limitações dele, tá? Super certo. A Bruna colocou assim, e se o profissional não se cuidar, ele vai se prejudicar e prejudicar o paciente, porque uma hora ele vai explodir, com certeza. Isso é super verdade, viu? Super concordo, Bruna. Ela colocou, tem que se cuidar por ele e pelo paciente que precisa dele. Com certeza, falou muita verdade. A Raquel colocou assim, na minha opinião, o idoso que é acompanhado pelo SUS deveria ter o seu ciclo de convivência, ou seja, sua família, ser orientada, e como tratar o idoso, principalmente no incentivo, pois aquele idoso já foi uma pessoa ativa e a velhice é uma coisa nova, né, para quem consegue chegar até ela. Exatamente, todo mundo vai passar pela terceira idade, né? Todo mundo vai chegar lá. Então, não façam aquilo com os outros que vocês não gostariam que fizesse com vocês quando vocês estiverem nesse momento da vida de vocês. Pensem sempre nisso, tá bom? Vamos lá, gente. A gente vai aqui para segunda partezinha da nossa aula. Deu para entender essa parte de cuidado, de cuidador, do idoso?
Deu para entender? Responde aí no chat, sim ou não? Tem alguma dúvida sobre isso? Ou a gente já pode passar aqui para a segunda parte? Esse conteúdo inicial, pessoal, é bem tranquilo, sabe? É mais assim mesmo para a gente apresentar a disciplina. Não se acostumem, porque as próximas disciplinas são um pouquinho mais delicadinhas, tá certo? Mas essa sim, ela é um pouquinho mais... Ela é tranquila, tá bom? Posso passar, né? Certo. Falaram que sim, então vamos lá. Essa segunda parte, né, de promover a independência, a gente vai... Como saber promover a independência e a autoestima na terceira idade? Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei tanto disso agora, né? Mas a gente vai já saber como fazer isso. Vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui. O cuidado e a ajuda podem gerar dependência. É exatamente aquilo que eu falei para vocês. Ajudar demais, cuidar demais, pode gerar dependência sim. Você não deve fazer isso. O que você deve fazer? Estimular o idoso a ser independente, estimular ele sendo independente, ele automaticamente vai ter uma autoestima elevada, ele vai se sentir útil. E isso é muito positivo para ele, é o nosso objetivo, entendeu? Eu coloquei aqui, ó. A piora da saúde não é o único motivo porque as pessoas idosas deixam de realizar as atividades que fizeram ao longo da vida. Isso é muita verdade. Não se enganem achando que apenas doenças físicas é o único motivo que as pessoas idosas deixam de realizar as atividades deles ao longo da vida, né? Não é apenas por doenças físicas, pessoais. Não é. Não é, tá, pessoal? As atividades e a forma de agir dos familiares e de outras pessoas próximas dela têm uma grande influência sobre o grau de autonomia e independência que elas demonstram, com toda certeza. É aquilo que eu falei para vocês, né? Os familiares presentes, a cuidadora ali, estimulando essa independência, os familiares junto desse idoso, é tão importante para a saúde dele, para o desenvolvimento dele, para ele demonstrar essa independência, é super importante, tá bom? Ó, eu coloquei aqui essa figurazinha que ela é maravilhosa. Ela demonstra muito bem como é que né, aumentar essa dependência no idoso, ó. A idosa, a cuidadora vai pentear os cabelos da idosa, né? E isso tá o quê? Aumentando a dependência. Ela fica sendo dependente dessa cuidadora. Aí o que é que o correto a se fazer é promover a autonomia dessa idosa, né? É a gente estimular com que ela faça sozinha. Ela pode fazer? Pode. Então deixa ela fazer, né? Isso que é o que a gente quer. Olha, elogie quando ela conseguir. Quantas tentativas forem possível. Ela tentou uma vez, tentou duas, conseguiu, elogie. Olha que bom que você conseguiu. Ele disse que você ia conseguir. Eles precisam disso, entendeu, gente? Dessa dose de autoestima. Isso é super importante para eles. Elogiar enquanto eles estão tendo uma tentativa de fazer alguma coisa, tá? Como é que a gente vai estimular, né, e fazer com que eles desenvolvam essa autonomia? Como é que fazer eles serem independentes? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, você, como cuidador de idoso, né? Você foi contratado e tudo mais, e você vai chegar lá, o que é que você vai fazer? Você primeiro vai observar, né? E tentar descobrir o que é que o seu idoso consegue fazer sozinho. Mas você não vai fazer por ele, tá bom? Vai deixar com que ele faça só. Por exemplo, você vai observar se ele consegue se levantar, consegue sentar sozinho, consegue tomar banho sozinho, se vestir sozinho, pentear os cabelos, comer sozinho, tá? Você vai ter... Essas aqui são necessidades básicas, pessoal. Pra gente, é algo muito simples, né? É algo assim que a gente faz e nem percebe. E para eles, não. Para eles, é uma coisa que tem uma dificuldade imensa, né? É uma coisa mais devagar, uma coisa mais lenta, com mais calma, né? Então, apesar de ser necessidades especiais, mas para eles se torna algo bem dificultoso.
Então, tente descobrir primeiramente o que é que seu idoso consegue fazer sozinho, tá bom? Depois, a gente vai ajudar o idoso somente no que for necessário. É somente no que for necessário. Por exemplo, ele não está conseguindo pentear os cabelos. A gente pode ajudar verbalmente. Olha, pegue a escova, separe os cabelos, penteie de um lado, depois do outro, né? Não deu certo? Então comece a fazer devagarzinho, estimule ela até ela fazer sozinha. Entendeu? É assim que a gente tem que fazer, para estimular essa independência nesse idoso, tá? A gente também precisa manter rotina sempre que possível. Isso é importantíssimo, pessoal. Rotina é algo muito, muito importante, tá bom? As coisas que são feitas sempre no mesmo lugar e na mesma hora do dia são as que facilmente se mantêm. Eu vou dar um exemplo aqui bem bacana, que eu até falei de manhã também. Pessoal, os idosos, alguns idosos geralmente têm doenças crônicas, né? Como diabetes, hipertensão. E vocês sabem que ela está com áudio ligado. Deu certo? Pronto. E vocês sabem, por exemplo, o paciente que é idoso e faz tratamento de medicação via oral para diabetes, né? Vocês sabem que a diabetes é a hiperglicemia, ela é açúcar elevado no sangue, e a hipoglicemia é a baixa desse açúcar. Um paciente diabético, ele precisa manter essa rotina de medicação no seu horário, de alimentação nesse horário. Por exemplo, ele acorda, vai tomar o seu café da manhã e logo após o café da manhã ele precisa tomar a medicação, ou vice-versa, depende muito do caso da pessoa. Aí toma a alimentação, né? Se alimenta, toma a medicação depois. Para quê? Para esse açúcar no sangue não subir, porque ele está tomando um hipoglicemiante para baixar, né, a glicemia. Aí, 3 horas depois, ele precisa se alimentar para também não baixar tanto, entendeu? Então, é essa rotina de cuidados que os pacientes idosos precisam ter. Isso é muito importante para eles, ajudam bastante eles terem essa independência, deles saberem que ao acordar eles precisam tomar um banho, precisam tomar o café da manhã, saber o que comer, eles precisam ter essa rotina de cuidados, tomar medicação, se alimentar, ter um momento de lazer, ter um momento de fazer as suas atividades. Pacientes que têm a doença de Alzheimer também, tá? Manter essa rotina é importante, tá bom? Outra coisa, considere as preferências do idoso, tá? Sempre a gente precisa, pessoal, respeitar as preferências dele. Se o próprio idoso tomou uma decisão, é mais provável que ele faça sozinho do que se alguém tomar a decisão por ele. Não é verdade? Se ele escolheu uma roupa, olha, eu tô ali decidindo que eu vou vestir essa roupa. Não é mais fácil ele vestir sozinho do que a gente escolher uma roupa e dar para ele vestir? Não é verdade? Então a gente sempre tem que dar preferência às escolhas dele. Eles decidirem, eles tomar essas decisões são importantes, tá? Para ajudar nessa autonomia deles, a desenvolver essa autonomia. A gente também precisa procurar evitar mudanças no ambiente. A ordem e a rotina nas atividades diárias contribuem para que os idosos se sintam seguros, e isso é muito verdade, tá bom? Como assim, mudanças bruscas? Por exemplo, aqueles pacientes que eu falei para vocês, que os familiares, eles colocam, internam em algum hospital, ou então eles colocam em algum local de... Deixa eu tirar aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Vamos lá, continuar.
Pronto, pessoal, essa questão da mudança brusca no ambiente, por exemplo, aqueles pacientes que os familiares colocam em residências terapêuticas, internam em hospitais, para eles essa mudança de ambiente, o idoso estava na sua casa, no conforto do seu lar, e de repente foi para outro ambiente, isso gera uma mudança de comportamento nele, entendeu? Vai ter um impacto muito grande nele, tá certo? Como também tem idosos que também não gostam de sair das suas residências. Então, a gente precisa respeitar isso, viu? Vamos lá. E como é que a gente vai estimular a autoestima desse idoso, né? A gente falou muito da autonomia. A autoestima, pessoal, é como se fosse assim, uma consequência dessa independência, né? A autoestima é a consequência dessa autonomia que esse idoso vai ter. Como é que a gente vai fazer com que ele tenha essa autoestima desenvolvida, né, elevada? A gente vai fazer com que ele se sinta útil, né? A autoestima vai melhorar e ele vai ter essa autoestima melhorada, né? Vai se sentir útil para as pessoas ali ao seu redor, para os familiares dele, né? Para os membros da família dele, vai demonstrar que está ali se sentindo muito bem, né? Vai se sentir útil. É exatamente isso, aquele idoso que consegue realizar suas atividades, né? Ele vai se sentir útil, vai se sentir muito bem. Ou seja, a autoestima dele vai estar elevada. É por isso que a gente precisa muito estimular essa autonomia, tá bom? Outra coisa também, incentiva a pessoa idosa a assumir responsabilidades, né? É importante que o idoso tenha responsabilidades que possa assumir. É aquilo que eu falei da rotina. Ele sabendo que tem uma rotina, que precisa cumprir algumas tarefas durante o dia, ele vai assumir uma responsabilidade, né? Ele vai se sentir útil porque ele tem coisas para fazer. Então, isso é importante também. E respeitar a sua intimidade, né? Como assim respeitar a sua intimidade? Por exemplo, pessoal, alguns idosos têm muita assim, privação, né, do seu corpo, são mais reservados e a gente também precisa, né, respeitar isso, tá certo? Ele precisa aflorar essa autoestima, tanto faz uma autoestima física, né, de se arrumar mais, de praticar atividade física, de fazer suas tarefas, independente, a gente precisa respeitar as vontades dele, tá bom? Fazendo tudo isso, a gente vai fazer exatamente estimular a autoestima desse paciente, tá? Ó, eu coloquei aqui só para relembrar, tá? Deixa eu ver aqui. Se vocês têm alguma perguntinha antes da gente relembrar aqui. A Raquel colocou assim, né? Vou responder algumas coisas aqui no chat, tá bom, pessoal? No campo de estágio, em uma casa de apoio para idosos, quando ia ajudar no banho, a gente incentivava aqueles que conseguiam passar shampoo e pentear os cabelos a se vestir, exatamente. É muito importante. Não é preguiça, não é, gente. Não é que o profissional que está ali prestando cuidado tenha preguiça. Não é isso. É porque a gente precisa estimular que esse idoso seja independente. Se ele pode fazer, ou por que não fazer, entendeu? A Marilene colocou assim: existem doenças consideradas normais na terceira idade? Não é que existem doenças consideradas normais, mas eu vou passar até essa aula para vocês mais na frente sobre as mudanças fisiológicas do idoso, tá? E existem muitas doenças que elas tendem a se apresentar na terceira idade. É normal que algumas doenças elas realmente se apresentem na terceira idade, por conta do estilo de vida que esse paciente teve, entendeu? Então, é muito comum a gente ver pacientes com pressão alta, né? Hipertensão, diabetes, né? Tudo isso é muito assim, como é que eu posso falar? Consequência do estilo de vida que aquele idoso teve atrás, nos seus anos de vida atrás, entendeu? Então, não é que existem doenças que vão aparecer na terceira idade, mas doenças que, consequentemente, de acordo com o estilo de vida, elas aparecem sim.
E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá tranquilo até aqui? Tá todo mundo conseguindo entender o raciocínio da aula, do conteúdo? A Marilene colocou Tudo assim. ok. Que bom. A Marilene colocou assim, em relação ao exercício para com ele. Sim. Continue. O exercício para os idosos, geralmente, é uma hidroginástica leve, é uma caminhada leve, mas tudo de acordo com a limitação desse idoso, tá? Se é um idoso que ele é um pouco mais ativo, não tem nenhum tipo de problema que comprometa, né, o seu físico, ele pode caminhar, por que não, né? Estimular uma caminhada é super importante, viu? Que ele realize sim um exercício físico, faz bem para a circulação sanguínea, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Gente, eu tô adorando que vocês estão interagindo. Muito bem, viu? Parabéns, isso conta muito para a nota de vocês. Ó, a Ana Paula colocou assim: como devemos fazer quando a família do idoso quer que a gente faça tudo pelo idoso? Ela deu um exemplo, né? Eu trabalhei numa casa, onde o idoso era diabético, né? E tinha outras doenças, mas a família obrigava cuidadores a dar toda e qualquer alimentação que ele pedia. Gente, é muito complicado, é uma situação muito delicada, porque um paciente diabético, principalmente assim, idoso, e acarretado ainda de outras doenças, ele precisa ter uma alimentação mais regrada, né? Todo paciente que tem diabetes sabe disso, sabe que precisa de uma alimentação mais balanceada. Tô, tô lendo aqui, Samara, viu? Vou já te responder. Precisa de uma alimentação mais balanceada e a família ela precisa estar consciente e orientada sobre isso. Você, como cuidador, passe essas informações para a família, que não é interessante que esse idoso faça uso de todos os tipos de alimento, né? Porque existem alimentos que podem descompensar esse idoso. O que é descompensar? Por mais que ele esteja fazendo uso da medicação, ele pode aumentar de repentemente a glicemia ou diminuir bruscamente, entendeu? Então, oriente, né? Busque informações, entendeu? Tente passar essas informações. A Samira colocou assim: professor, o Alzheimer pode ser passado de pai para filho? Gente, tem uma grande possibilidade genética, tá? Tem uma grande porcentagem de ser transmitido, sim, de pai para filho, mas não é uma regra, tá bom? A Maria Silvana colocou assim: existe algum movimento que podemos fazer quando o idoso é acamado ou só mudança de decúbito? Não, quando ele realmente é acamado, ele realmente não consegue levantar, tem algum comprometimento físico, algum problema de saúde que ele realmente não consegue levantar, o que a gente pode fazer são mudanças de decúbitos mesmo, tá bom? Mas se ele puder levantar, pelo menos sentar, já é um grande avanço. A Ana Paula colocou assim: eu pedi demissão porque a pressão era grande e ele sempre piorava e eu tinha medo de ver ele morrer. Tenho contato com eles ainda hoje, mas trabalhar com eles nunca mais. Eu entendo, Ana Paula, a situação, viu? É de complicado, né? Porque assim, você acaba que ficava com a responsabilidade toda para você, né? E isso pra gente não é interessante que aconteça. A Ana Paula colocou assim: a família às vezes atrapalha o avanço do idoso, concorda? Com certeza, foi aquilo que eu falei agora, né?
Às vezes a família ajuda, às vezes a família dificulta o processo do idoso. Com certeza, algumas vezes a família acaba atrapalhando, tá? Ou por sobrecarregar, tentar ajudar demais esse idoso, ou quando não realmente nem liga, né, para a assistência que está sendo prestada para esse idoso, para o cuidado que está sendo prestado para esse idoso, entendeu? Muitas vezes acaba acontecendo isso sim, viu? Mais algumas perguntas? Vamos lá, pessoal, vamos interagir, eu tô adorando esse primeiro momento. Mais alguma pergunta? Ninguém quer falar nada? Então, vou continuar aqui. Ó, só para a gente recapitular tudo, deixa aparecer aí para vocês. Pronto. Só para a gente recapitular tudo, como é que a gente vai estimular essa autonomia nesse paciente? A gente vai deixar com que ele faça tudo o que ele pode fazer sozinho, tá? A gente vai deixar ele realizar todas as atividades que ele conseguir fazer sozinho. A gente vai estimular essa autonomia nele, tá? A gente também vai oferecer ajuda de acordo com a capacidade deles, apenas quando for necessário. Aquilo que eu falei para vocês, né? A gente vai adaptar os locais segundo as necessidades dele. Isso, pessoal, de adaptar os locais é muito interessante. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que vocês precisavam ter esse relacionamento, essa comunicação com a família? Porque assim, vamos dar um exemplo um exemplo assim bem comum, né, de acontecer. Aquele paciente que ele faz uso de cadeira de rodas, tá? Ele não caminha de forma alguma, ele apenas anda de cadeira de rodas. Como é que deve ser todo aquele ambiente ali dele? Aquele ambiente ele deve ser todo adaptado às necessidades desse paciente. O banheiro deve ser adaptado, a cama deve ser adaptada, tá? O quarto deve ser adaptado, entendeu? Então, a gente também precisa pensar muito nisso, tá? De ter essa comunicação com a família, sabe? Porque imagina vocês realizar um banho num paciente cadeirante, mas o banheiro não ajuda, a cadeira não favorece, a cama não dá certo, não é complicado? Então, é importante adaptar também esses locais de acordo com as necessidades dele, tá bom? A gente também precisa respeitar, né, e dar valor às tentativas do idoso, aquilo que eu falei para vocês. Ele pode tentar uma vez, pode querer fazer, mas não vai conseguir. Não tem problema, vamos tentar mais uma vez. Não conseguiu? Não tem problema, vamos tentar de novo, até ele conseguir. Imagina se ele for tentar uma primeira vez, não conseguir e desistir e acabou, não quer mais. Não é interessante, né, que isso aconteça, não é bom. A gente tem sempre que estimular com que ele faça as coisas sozinho, tá? E ele fazendo tudo isso só vai favorecer a autoestima dele. Ele vai se sentir útil, ele vai ter a atitude de tomar suas próprias decisões, ele vai começar a assumir as responsabilidades, exercer aquelas atividades diárias, sabe que tem uma rotina, nessa rotina ele sabe que tem tarefas que ele precisa realizar sozinho, tá bom? E a gente vai sempre conservar essa intimidade dele, respeitar a intimidade desse paciente, tá certo? Deu para entender até aqui? Porque a gente já vai para a segunda, a gente vai para essa terceira parte, né, da aula, que é a mudança de comportamento do idoso, e isso é super interessante, esse assunto é muito bacana, muito legal. Aí eu queria começar esse assunto. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. A Bruna colocou assim, a família tem um compromisso com o idoso, mas quer jogar toda a responsabilidade no cuidador. A atenção e o carinho de um membro da família faz toda a diferença, com certeza, viu? O cuidador, ele não pode arcar essa responsabilidade para si, pessoal. É aquilo que eu falei. O cuidador de idoso, ele precisa ser um profissional, sabe? Vai fazer um curso, vai se capacitar para aquilo. Busque sempre informações,
se você vai realizar um cuidado específico de um idoso que tem uma determinada doença, busque informações sobre aquela doença, busque se atualizar, né? Saber se o idoso pode ter mudanças de comportamento de acordo com aquela doença, tá? O que aquela doença pode causar nele, entendeu? Então, busque sempre informações, tá bom? Para vocês não terem essa responsabilidade apenas para si, tá? A Maria do Socorro tá com uma dúvida, né? Professora, me tire uma dúvida sobre o preconceito, porque às vezes tem idosos que nos agride verbalmente, até mesmo nos agride, né, pelo que deve fazer. Sim, gente, é o que a gente vai falar já já sobre a mudança de comportamento no idoso, tá? A gente vai falar isso agora. A Ana Paula colocou assim, algumas medicações alteram o comportamento do idoso, com certeza, existem sim medicações psicotrópicos. São aquelas medicações utilizadas em pacientes que têm algum problema mental, sabe, algum distúrbio, medicações para ansiolíticos, né, que é medicações para ansiedade, antidepressivos, né, medicação para depressão. Essas medicações... Sim, Ana Paula, exatamente, depressão, tá? Todas essas medicações, elas geram, sim, gente, eles têm um grande efeito colateral. Eles causam grandes efeitos colaterais nos idosos, não só nos idosos, como em qualquer idade que você está sendo administrada aquela medicação, causa, sim, um efeito no comportamento daquela pessoa que está fazendo uso daquela medicação. É bem comum, viu? Essas medicações, pacientes com distúrbio de bipolaridade, distúrbio de personalidade, tá? Pacientes com Alzheimer, mal de Parkinson, tá bom? Esquizofrênico. Comum demais, viu? Essas medicações alterarem o comportamento deles. A Marilene colocou assim, com quantos anos pode se considerar idoso? Gente, eu baixei o Estatuto do Idoso, eu até botei já aqui. Vocês conseguem ver as coisas que eu postei de manhã? Vocês confirmem para mim se vocês conseguem ver, porque eu coloquei o Estatuto do Idoso. É interessante que vocês deem uma olhadinha. A gente vai falar no finalzinho sobre a violência contra o idoso. Aí tem algumas coisinhas lá que é bom vocês darem uma olhada. O idoso, ele é considerado a partir dos 60 anos, né? Não é uma idade X específica, mas vamos dizer que já é considerado acima, acho que é 60 ou 65, mas acho que é 60, viu, pessoal? A Maria Imaculada colocou assim, a mãe da minha patroa não consegue mais fazer nada, porque as filhas dela não insistem e não deixa ninguém insistir. Gente, tá vendo? Ela tá causando uma dependência nessa idosa. E isso não é interessante, não é bom, tá? Ela tá causando dependência caso algum dia essa idosa não possa, né? Não consiga ter contato com essa pessoa que faz tudo por ela, precisa ficar com uma outra pessoa, talvez ela não responda bem, talvez ela não faça suas necessidades com necessidades básicas, né? Com essa outra pessoa, como ela fazia, né? Ela está causando uma dependência e isso não é interessante, viu? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos começar, né? A aula de comportamento. A Ana Paula colocou sobre o Alzheimer, né? Ela se manifesta de maneiras diferentes ou segue um padrão? Ana Paula, sim, o Alzheimer ele se manifesta da seguinte forma. O paciente, ele vai apresentar... Primeiramente, o Alzheimer ele é uma doença neurológica, tá? E ele vai apresentar sinais e sintomas mentais, tá bom? O Alzheimer, ele afeta o sistema nervoso central, o nosso cérebro, e ele pode ficar até mais ou menos uns 20 anos, porque não tem cura, tá? Então, você vai fazendo, vamos dizer que um cuidado paliativo, para aqueles sinais e sintomas não serem tão agressivos, tá bom?
Não é uma doença genética, é uma doença neurológica, tá bom? E os sinais e sintomas que você vai perceber que aquele idoso pode ter, não apenas idoso, mas que aquela pessoa pode estar apresentando algum sinal, algum sintoma de Alzheimer, é o delírio, tá? Vai começar a delirar, esquecimento de fatos do passado, tá certo? Vai ter confusão mental, vai esquecer simplesmente de entrar na rua. É realmente o esquecimento, o delírio, a confusão mental, tá bom? Começa com esses sintomas mentais mesmo. A Samira colocou assim, só um minuto. Tá abrindo. É porque o meu computador é um pouquinho lento, tá, pessoal? Tem muita coisa neles. De nada, querida. A Samira colocou assim, a minha avó fica muito irritada porque tem coisas que ela realmente não consegue fazer. E aí, quando a gente vai ajudar ou fazer para ela, ela acaba falando um bocado. Às vezes, minha mãe fica meio sem saber o que fazer porque não quer irritar. Gente, aquela coisa, né? Ela tenta fazer, aí ela não consegue, né? Se irrita, aí alguém vai lá e faz, né? É desconfortável para ela, porque ela realmente se sentiu inútil. Ela se sentiu que ela foi tentar fazer uma coisa e não conseguiu, entendeu? Então, o que seria o correto, né? A pessoa chegar junto dela. Vamos lá, vamos fazer aqui junto, faz assim, ajuda verbalmente, né? Faz assim, aí ela vai e faz, né? Não fazer diretamente por ela, entendeu? Mais alguma pergunta? Então, vamos só começar aqui dando uma introduçãozinha sobre a segunda parte que a gente vai começar a falar sobre a mudança de comportamento. Aí, 8 horas, a gente dá um intervalinho, tá bom? A gente dá um intervalinho e a gente volta 8h20, ok? A gente ainda tem 20 minutinhos, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Para a mudança de comportamento do idoso, né? É um terceiro conteúdozinho que a gente vai abordar agora na nossa aula. Todos esses conteúdos, pessoal, que eu tô passando para vocês, tem na apostila. Eu já coloquei, eu já anexei hoje de manhã lá naquele portalzinho. Eu não sei se vocês conseguem ter acesso. Depois vocês, agora no intervalo, por favor, me confirmem se vocês conseguem baixar, ter acesso ao slide que eu também coloquei. Coloquei o Estatuto do Idoso, coloquei a apostila que eu peguei tudo, tá bom? Depois vocês me confirmem só se conseguem baixar e ter acesso a tudo isso, por favor, tá certo? Tarefinha aí do intervalo. Vamos lá, né, para essa segunda parte. Essa questão, gente, da mudança de comportamento, a gente vai falar bem mais profundamente nas próximas aulas que eu vou abordar com vocês quando eu falar das mudanças fisiológicas, porque isso também é algo comum que acontece no idoso, tá bom? Então, vamos lá. São várias as causas possíveis, né, a mudança de comportamento, desde problemas no cérebro da pessoa, ou problema físico, e mudança de ambiente, como eu já tinha falado para vocês. O idoso, ele altera o comportamento muito rapidamente, muito comum, assim, muito pouco, entendeu? Isso é comum que aconteça. Algumas das alterações, né, de comportamento mais comum que pode acontecer no idoso é a irritação, a agitação e a agressividade. Isso é muito comum, pessoal, muito comum. Dar um exemplo aqui para vocês do meu pai. Meu pai e a minha mãe, né? Eles são pessoas idosas já. Minha mãe tem 60, meu pai tem 72. E eles já são pessoas idosas. Eles têm muito disso já, de mudanças de comportamento, sabe? E eles são muito agitados, entendeu? Talvez vocês podem até observar isso na família de vocês. Observar o pai, né, dependendo da idade, mãe, avó, avô, perceber isso porque os idosos, eles são agitados, isso é comum, tá bom? O meu pai e minha mãe são aqueles, assim, que tem muita dificuldade até de sentar para ficar quieto, assistir alguma coisa. Não, sempre tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar se movimentando, entendeu? Alguma coisa assim do tipo.
tá bom? Ó, e existem alguns motivos, né? Por que que esse idoso tem essa agitação, essa irritação, essa agressividade na terceira idade? Existem alguns motivos que fazem com que eles tenham essa mudança de comportamento, né? Algum dos motivos mais comuns é a introdução ou a suspensão de alguma medicação, pessoal. Como assim a introdução ou a suspensão de alguma medicação? Como até alguém já tinha me perguntado, né? Sobre isso de medicação, se altera o comportamento do idoso, e realmente altera. Tanto você introduzir uma medicação no idoso, como você fazer a retirada daquela medicação que ele já vem fazendo uso há um bom tempo, isso causa, sim, uma mudança de comportamento. Então, o correto é você fazer o desmame, tá? Ou você faz a introdução aos poucos, ou você retira aos poucos, para não causar tanta mudança nesse idoso, tá certo? Problemas de saúde muito comum para alteração de mudança de comportamento são problemas, além de problemas físicos, problemas mentais, doenças mentais, como eu falei para vocês, esquizofrenia, transtorno de bipolaridade, transtorno de personalidade, tá certo? Alzheimer, mal de Parkinson, tudo isso, gente, causa sim uma mudança de comportamento na pessoa idosa, e quem tem esse tipo de doença, tanto faz ser na fase adulta ou na terceira idade, acontece do mesmo jeito, tá bom? E a desidratação. Isso é muito interessante porque eu vou falar para vocês nas mudanças fisiológicas da pessoa idosa, tá? Essa questão da sede. Não sei se vocês sabem, alguns de vocês já são cuidadores, né? E tudo, mas o idoso, ele sente menos sede. Isso é muito comum. Isso é super comum. Ele sente menos sede. Consequentemente, ele toma menos água, né? E, consequentemente, ele tende a desidratar. Ele desidratando, ele pode ocasionar vários efeitos no seu corpo, tais como a pele ressecada, tá? Constipação, tá certo? E causa desidratação. Isso, a desidratação, gente, a falta de água no nosso organismo, ela também causa mudança de comportamento. A pessoa fica agitada, irritada. Isso é comum, tá certo? E quando o paciente também apresentar uma diarreia, é comum também que ele apresente uma desidratação, viu? Outra coisa também que faz essa mudança de comportamento no idoso é a perda de familiares. Como assim a perda de familiares? É o vínculo familiar, pessoal. O vínculo familiar, a ausência do contato, né, com o familiar próximo, tá? Não tem um familiar próximo ali junto para uma conversa, um abraço, um carinho, uma afetividade. Isso também causa muita mudança de comportamento no idoso. E como eu falei também, as mudanças de ambiente, viu? As mudanças de ambiente também causam essa mudança de comportamento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para responder vocês, que eu acho que tem alguma coisa. Só um pouquinho, tá? Porque tá um pouquinho lento aqui. Pronto. Pronto, eu vou só responder aqui essas perguntinhas. Até aqui deu para entender tudo, pessoal? Tá tudo tranquilo? Tá? Ok? Alguma dúvida? Vocês estão conseguindo entender direitinho? Ótimo, perfeito. Deu para entender. Ó, a Ana Paula colocou assim: quando você vê uma família abandonar uma pessoa idosa, aí você acha que é errado, porque ela praticamente abandonou o idoso lá e sem cuidado, sem nada. Gente, abandono de idoso é crime, viu? Não pode isso acontecer. Infelizmente, isso é muito comum. Acontece com muitas famílias. A Samira disse assim, ó, tem que ter diálogo também, né? Com certeza, o diálogo é a base de tudo, pessoal, tudo. O diálogo é super importante, viu? A Jaqueline colocou assim, o Alzheimer não é genético, mas tipo, se tem uma mãe
Tem, corre o risco do filho também ter? Sim, tá? Assim, como é que eu posso te explicar? O Alzheimer é desenvolvido, é uma doença neurológica, tá bom? Agora, a forma dele ser transmitido para alguém, né? Que no caso de mãe para o filho, aí corre muitos riscos, é uma probabilidade muito grande, se for a mulher que tenha e passar para o filho, tá? Tem sim uma probabilidade muito grande. A Maris Ângela colocou assim: e quando o idoso é teimoso? No caso da minha avó, ela tem uma certa resistência a tomar medicação, que é pressão arterial, diabetes, colesterol. Gente, é muito comum mesmo que os idosos tenham, né, essa cabeça dura. Meu pai mesmo, ele é uma pessoa idosa e ele realmente é um pouquinho teimoso. É comum que isso aconteça, que eles se recusem, né? Mas a gente precisa. É como. Deixa eu ver aqui. É como a Samira falou: o diálogo é tudo. A gente precisa conversar com jeitinho, explicar: olha, é importante que você tome essa medicação para não acontecer isso, isso e isso, porque a sua doença faz isso, isso e isso, entendeu? É importante que a gente busque se atualizar, busque informações para a gente ter diálogo, para a gente dialogar numa situação dessa. A Marilene colocou: a agressividade na velhice está relacionada à depressão também? Não está relacionado. A depressão, ela é uma tristeza profunda. Ela pode ter um gatilho, tá? Que é um gatilho, é uma situação específica, tá bom? O abandono de familiares é algo muito comum nessa situação de depressão na terceira idade, porque eles se sentem mesmo, gente, abandonados, se sentem isolados, sabe? Sem apoio, sem ninguém. Isso até mesmo a gente ia se sentir assim. Se sentir assim é uma violência psicológica. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. E isso é terrível, tá? A agressividade, ela tá ligada a mudanças de ambiente, é como eu falei. Mudanças de ambiente, algum tipo de mudanças de ambiente, né? De algum tipo de doença, tá? Alguma medicação, entendeu? A rotina, tá ligada a muitas coisas, não necessariamente a isso, a depressão. Tá bom? Realmente eles são bem carentes mesmo, viu? Mais dúvidas? E quando o idoso realmente não quer tomar medicação, professora, aí não toma de jeito nenhum. Aí o que se fazer? Faz um comunicado por escrito, manda um familiar assinar e botar a conta dele em risco, como é que é? Pronto, é assim. Você não deve fazer aquilo que eu falei, né? A gente tem que respeitar as decisões do idoso. A gente tem que, por mais que essa decisão seja algo que não esteja beneficiando ele, tá? Numa situação dessa, no caso é uma medicação via oral, né? Ele se recusa com você. Tenta com o familiar. Se algum familiar consegue conversar com ele, explicar, dizer a importância daquela medicação que ele precisa tomar. Se realmente não der certo, não der, ninguém conseguir da família, nenhuma outra pessoa, um amigo, vizinho, conseguir conversar com esse idoso e fazer com que ele tome essa medicação, aí vocês vão ter que ter o quê? Aquele relacionamento que eu falei lá no começo, com a equipe de saúde. E essa comunicação, família, essa comunicação, idoso, família e equipe de saúde, está tudo ligado. Eu falei lá no início, tá vendo como é importante a gente ter essa comunicação? Aí a família, você vai comunicar a família e a família vai comunicar a equipe de saúde. Pedir para o médico mudar essa prescrição, pedir para ele mudar essa medicação, colocar uma medicação EV, sabe, intramuscular, sabe, tá? Mas aí tem que ser aquilo que eu falei, né? O cuidador, ele não pode aplicar medicação intramuscular ET, precisa ser um técnico de enfermagem, tá bom? Mas aí, tá vendo como é importante essa comunicação de família, equipe de saúde, viu? É super importante. Deu certo, assim, responder tua dúvida? Tu conseguiu captar?
Não, captei de boas. É porque existe idoso que nem conversando com a equipe de saúde, nada, ele realmente se cursa literalmente. Não importa. Nem com É, família, com tem nada. idosos que eles se renegam mesmo, né? Justamente, nesse sentido. Eu entendo, eu acredito, eu sei como é. A Raquel colocou assim: tem idosos que são teimosos em relação à sua autonomia. Claro que devemos incentivar, mas tem coisas que eles precisam de auxílio, pois querendo ou não, alguns tendem a impor sua teimosia frente à medicação. É o que a gente acabou de falar aqui, né, Raquel? É verdade. Tem idosos que realmente eles são bem teimosos mesmo, são bem persistentes no que eles decidem. O Matheus colocou assim: os parentes que abandonam os idosos em asilos, como eles vivem? Os parentes eu não sei como eles vivem, mas os idosos eles ficam lá. Nesses não é asilo, são casas, residências terapêuticas, são residências que são abrigos mesmo, tá? Simplesmente eles ficam lá, pessoal. Eu tive a oportunidade de conhecer um aqui. Eu não tô lembrando bem o nome, pessoal, desculpa, mas eu vou ver depois, eu falo para vocês. E tinham idosos que viviam lá há 30 anos, sabe? Há 50 anos. E eles não tinham contato com a família, era ou um amigo de infância que ia visitar às vezes. É assim, entendeu? A família deles são eles mesmos, um com o outro. É a equipe que trabalhava lá, sabe? É assim a realidade desses idosos que são abandonados em abrigos. É dessa forma. Lá eram quartos, é aqui em Fortaleza mesmo, tá, gente? Eu não tô falando algo assim extraordinário de outro mundo, é porque realmente acho que tem pessoas que não conhecem, né? Mas é uma realidade aqui, sabe? E graças a Deus eles vivem super bem, sabe? A equipe de saúde faz várias coisas para estar ali próximo, aumentando o vínculo que tem com esses idosos. É ali no Benfica, eu não tô lembrando o nome, sabe? Mas eu vou lembrar, eu falo para vocês. Mas assim, pode ir lá visitar esses idosos, entendeu? É desse jeito. Eles gostam muito, Maria Elicilda, né? É verdade. Eles são muito carentes, pessoal. Às vezes, essa agressividade, essa irritação, essa agitação também é falta de carinho, é falta de afeto, entendeu? E aí, pessoal, vamos dar uma pausa. Todo mundo entendeu até aqui? Quando a gente voltar, a gente continua o comportamento, a violência contra o idoso, o restinho do conteúdo. Esse primeiro conteúdo é super tranquilo, tá? Tá certo. A Jaqueline colocou: idoso vira criança, tem todas as atitudes de criança, não gosta de banho, de remédio. Tem gente que fala isso, né? A Raquel colocou assim: professora, eu fiz um curso onde falava que para lidar com o idoso tem que tratar ele como um todo, não só medicação, mas a moradia, ao convívio, ao seu ciclo de amizades, a perda, a solidão, a resquício, porque tudo isso afeta com certeza, viu? Ô, Raquel, isso é muito verdade. Você falou uma coisa muito, muito verdadeira. Não, a gente não pode tratar ele só como um idoso medicação, não. A gente tem que tratar ele como um todo, pessoal. Ele teve uma história, ele é um ser humano. Como ele viveu como nós estamos vivendo e nós vamos viver como ele. Então, trate ele como você gostaria que tratassem você. Levem isso para a vida de vocês, viu? A assistência dos profissionais é primordial, então eles devem considerar os profissionais um familiar já. Matheus, é verdade. Às vezes é por isso que eles querem que a gente tenha tanta responsabilidade, porque eles acabam depositando tudo em cima da gente, viu? Mas a gente também deve impor limites, tá? A Ana Paula colocou assim: também não conheceu lá Três Irmãos do Montese. Eu não conheço, tá? Não conheço esse. Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar uma pausa, tá bom? Eu vou dar uma pausa agora. A gente volta 8h20, tá certo?
para a gente continuar o nosso conteúdo. Vão lá, vão comer alguma coisa, né? Jantar. Eu vou passar essa informação para ele, tá bom, Jaqueline? Ela tá falando, o Zeca devia fazer ações no lar dos idosos. Seria interessante, seria ótimo. Mas na situação, no momento que a gente está passando, é um pouco complicado, né? A situação do Covid. Então, eu vou parar aqui a gravação, tá bom, pessoal? Daqui a 20 minutinhos a gente retorna, tá bom?